fica o sentimento de frustração. É óbvio, é frustrante por alguns motivos. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Terminou o jogo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras lá na Neoquímica Arena. O Palmeiras saiu com um empate de lá. Acho que é unanimidade aqui, né? Pelo que eu vi até nas redes sociais, até mesmo em outros canais, o que, enfim, a torcida do Palmeiras tá comentando após esse jogo é que o Palmeiras foi sim muito melhor. O Palmeiras liderou nas estatísticas, o Palmeiras conseguiu ter mais posse de bola, o Palmeiras conseguiu ter mais finalizações, mais troca de passes, produziu muito mais, sobretudo no primeiro tempo. Mas a grande verdade é que essa liderança na estatística, ela não importa muito quando o resultado não vem, até porque o resultado ele sempre vai ser soberano e vai condicionar a análise, né? Então, não adianta muito você ter mais posse de bola, você produzir muito e não ser eficaz, não ter a eficácia quando precisa, quando necessário. Mas como eu falei, o Palmeiras triangulou bem, o Palmeiras teve dinâmicas interessantes, o Palmeiras, visto que um jogo fora de casa, num derby, o Palmeiras saiu na frente do placar, isso é um ingrediente muito positivo, né? Num clássico, o Palmeiras ainda assim conseguiu produzir para ampliar o placar e aí numa infelicidade, não dá para falar que foi numa individualidade do Corinthians ou até mesmo através de uma jogada coletivamente falando que o gol do Corinthians saiu. Não, foi uma infelicidade que o Gustavo Henrique cabeceou e a bola bateu no Piquerez. E como eu falei, não foi por conta de uma individualidade do Corinthians, tampouco uma jogada trabalhada, né? Através de uma jogada trabalhada que o gol saiu. Mas eu acho que, excluindo que o Palmeiras jogou bem da análise, excluindo que o Palmeiras fez um bom jogo, que triangulou, que fez um jogo positivo, fica o sentimento de frustração. É óbvio, é frustrante por alguns motivos. Primeiro, porque o Palmeiras saiu na frente do placar, né? O Palmeiras produziu para isso. Segundo, novamente, produziu bastante no primeiro tempo, teve a oportunidade de ampliar o placar, né? Terceiro, pelo Corinthians completamente desfalcado, né? Era um Corinthians muito modificado, sem as duas laterais, com o meio de campo mexido, né? E eu acho que o último ingrediente também que a gente precisa adicionar aqui na pauta, adicionar na conversa, é que o Flamengo tropeçou em casa, né? Então era a chance do Palmeiras vencer esse jogo para, enfim, encostar de vez na liderança. O Palmeiras fica na terceira colocação, porque ontem o Cruzeiro ganhou do São Paulo dentro de casa. Até achei que o São Paulo jogou melhor, fez um jogo melhor, mas enfim, futebol é eficácia, né? Quem faz o gol, quem faz mais gols no caso, né, leva a vitória. E o Palmeiras ficou com a terceira colocação. Seria uma baita de uma moral ganhar um derby, né, na casa deles, na Neoquímica Arena, para essa pausa da data FIFA, com ingredientes, né, muito positivos, com o Andreas Pereira chegando, né, você ganhar um derby fora de casa é muito positivo para essa pausa, para aí sim enfrentar o restante da temporada. O Palmeiras volta em campo pelo Brasileiro contra o Internacional, depois já tem o River Plate, depois tem o Fortaleza e depois o River Plate. Então é uma maratona aí de jogos após a data FIFA que o Palmeiras vai precisar ser muito eficaz, né? O Palmeiras apresentou alguns problemas defensivos. Eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras foi muito bem, sim. Já no segundo tempo, eu acho que a intensidade baixou muito por conta das saídas do Felipe Anderson e do Maurício. Eu vi umas imagens do Maurício saindo lá na zona mista e mancando um pouquinho, então talvez a saída dele foi por conta, enfim, não sei se ele se machucou, ainda não saiu nenhuma notícia. Ficaremos de olho nisso, mas a verdade é que perdeu a intensidade com a entrada também, né, do Facundo e também do Sousa. Eu acho o Sousa um bom jogador, sim, eu acho que ele fez bons jogos pelo Palmeiras. Não contem comigo para queimar o jogador, para falar que não presta, não serve, não acho isso. Acho que o Sousa é sim um bom jogador, sobretudo para compor elenco e brigar por titularidade
naquele lado esquerdo. A única questão que eu acho e que eu tenho percebido muito é que falta um ponta driblador, um ponta que vai pro um contra um, que não é a característica do Sousa, tampouco a característica do Facundo Torres. Quando o Facundo Torres entra para modificar o jogo, na verdade não é modificado, porque as características do Facundo Torres não alteram o modelo de jogo do Palmeiras, né? Então, quando você tira o Maurício para colocar o Facundo Torres, ele não é um ponta, né? Ele não é aquele ponta driblador, ele não, tampouco faz a função que o Estevão fazia, né? De ir para o um contra um, de explorar a profundidade do campo, ou até mesmo a amplitude do campo, né? De driblar, de ir para cima, ser agressivo, ser agudo. Ele não tem essa característica. Então, muitas vezes, parece que de duas uma, né? Muitas vezes parece que quando ele entra não faz nenhum sentido, não surte nenhum efeito, ou então que o jogo fica na mesma, né? Porque ele não é esse ponta driblador. Então eu acho que no elenco do Palmeiras, que novamente acho que foi sim uma excelente janela do Palmeiras, foi uma janela muito agressiva, a gente Palmeiras trouxe Paulinho, trouxe Vitor Roque, trouxe Andreas Pereira, enfim, montou um elenco muito forte para ser muito competitivo, mas na minha visão ainda falta esse ponta driblador, né? Porque em um dos lados, quando você coloca dois pontas, em um dos lados ele precisa se desequilibrar, né? Pelo menos em um dos lados. E como que desequilibra? Com um jogador que quebra linhas, né? Com um jogador que tem essa característica de driblar, que tem o drible como um fundamento bem apurado dentro das suas características, né? Então eu acho que falta esse ponta driblador. Pode muitas vezes até ser o Alan. O Alan, quando tem entrado no elenco, né, quando tem entrado no time, agora ele já fez 2 jogos como segundo volante, né? Ele pode também fazer essa função como ponta direita, né? Ele tem essa característica de ir para cima, ele é habilidoso, né? Ele pode ter esse drible, né? Que eu acho que, a meu ver, pelo menos, tem uma carência nesse elenco tão recheado e muito bom do Palmeiras, né? Então, acredito eu que realmente essa intensidade baixou bastante, né, no segundo tempo. E o Palmeiras teve chance, né, gente? A verdade é essa. A verdade é totalmente essa, que o Palmeiras teve chance de sair de lá da Neoquímica Arena com uma vitória. E o sentimento é esse. O sentimento ele é de frustração, é óbvio, por esses elementos que eu falei, por esses elementos que eu citei, né? Flamengo tropeçando, Palmeiras produziu bastante no primeiro tempo, saiu à frente do placar num derby, né? E, enfim, foi por uma infelicidade esse empate, porque até mesmo 1-0 não estaria ruim, muito pelo contrário, né? Bom, nós temos aqui um título principal aqui, que na verdade é tudo que eu tô falando e o que o Flaco Lopes falou no após o empate, após o jogo, né? Eu vou passar aqui o áudio para vocês. É claro que eu não vou passar as imagens por conta de direitos autorais, mas a gente volta a conversar em seguida. Mas mesmo assim, todos os créditos para Premier Sport TV. Cara, acho que criamos muita chance. Em grande parte do jogo tivemos a possessão. Cara, temos que trabalhar um pouco a eficácia. A gente, como eu falei, criou muitas situações e futebol assim, se não fazer, acaba tomando um gol que infelizmente não queríamos, mas continua. Bom, vocês viram aí o que o Flaco Lopes falou, né? Foi basicamente o famoso quem não faz, toma, né? E ele também citou a questão da eficácia novamente, né? Que o Palmeiras produziu, teve suas ações ofensivas, mas não conseguiu ter a eficácia. Basicamente não foi eficiente. Né, foi o que a gente falou, que a gente está conversando aqui nesse pós-jogo, né? O Palmeiras produziu mais, o Palmeiras teve mais chances, o Palmeiras teve diversos ingredientes para ampliar o placar, mas na hora que precisou manter a intensidade, achei que com as substituições esse nível de intensidade baixou, e a gente precisa falar também das oportunidades que o Palmeiras teve, que foram claras, teve com o Maurício também, tiveram algumas outras. A mais clara, pelo menos que veio na minha memória, foi a do Maurício, naquele passe lindo do Aníbal Moreno para o Maurício, que enfim, ele pegou de direita, né? Se ele tivesse finalizado de esquerda, tenho certeza que seria
uma finalização ainda melhor, acabou ficando fácil pro Hugo. Mas é isso, acho que o Palmeiras, de uma forma geral, de um modo geral, é claro que após um derby, um empate, um resultado frustrante, é difícil o torcedor olhar com bons olhos, mas o Palmeiras fez um bom jogo, fez boas triangulações, e como eu falei, o gol foi uma infelicidade, né? O que o Palmeiras apresentou novamente, que é um ponto de atenção, é a falta de eficácia nas oportunidades claras, porque tiveram oportunidades claras, né? Mas eu acho que é isso, gente. Acho que a gente conseguiu aqui passar por todos os pontos, de uma forma mais resumida, é claro, mas conseguimos passar por todos os pontos. Aqui agora tem data FIFA, né? O Palmeiras fica aí mais ou menos umas 2 semanas sem jogar, volta, como eu falei, contra o Internacional no Allianz Parque, pega o River Plate lá na Argentina, depois volta, pega o Fortaleza e depois tem River Plate aqui em São Paulo. No mais, como eu sempre falo aqui para vocês, diante de um empate, é claro que após um derby, contra quem foi, por conta do retrospecto recente, que está inflamado muito também pela eliminação na Copa do Brasil e também pela perda do título paulista, é claro que as coisas ficam mais inflamadas e muitos vão olhar o copo meio vazio, mas também tem o outro lado, né? Por isso que eu falo aqui sempre para vocês, né? A minha análise, a minha conduta aqui, ela é através do equilíbrio, né? Claro que o resultado é frustrante por tudo que eu falei, mas tem espaço para evolução. O Palmeiras fez uma janela muito boa, Andreas Pereira está chegando, né? O Palmeiras fez uma excelente janela, muito agressiva. O Palmeiras tem um elenco completo, apesar de eu achar que falta um ponta agressivo, um ponta com características de ponta de ofício, mas vocês sabem como eu penso, não acho que está tudo perdido. É claro que agora, né? Existe a parte do copo meio vazio que vai falar, né? Ah, fora Abel, tá tudo errado, não ganha jogo grande, né? Tudo vira, tudo fica inflamado num momento como esse, muito por conta do adversário, do retrospecto, né? O que eu tava até falando no pré-jogo do Massa, né? Mesmo se tivesse ganha o jogo hoje, né? Aí o que falariam se perdesse contra o Internacional, né? Se perder contra o Internacional e tivesse ganhado hoje, qual seria a narrativa? Ah, mas é que o Palmeiras ganhou do Corinthians, o Corinthians estava todo desfalcado, né? Não ganha jogo grande, mesmo tendo ganhado do Botafogo 1-0, né? Ok, não fez um jogo brilhante, mas foi eficiente, teve novas dinâmicas, teve uma triangulação legal, Felipe Anderson fez gol. Então é tudo muito relativo, né, gente? E fica mais inflamado, obviamente, por conta do adversário. Mas vocês sabem como eu penso, vocês sabem como é a minha conduta. Novamente, não acho que tá tudo perdido, que por conta de um empate contra o Corinthians. É só a gente olhar um pouquinho para o lado e ver como é que é o futebol. O futebol é esse, é claro, precisa de correção, as coisas precisam melhorar, mas o espaço para evolução e que pode evoluir é muito provável, tá bom? Eu acho que é isso. Se você é novo ou nova por aqui, é algo que eu tenho falado bastante, portanto, fica até o final, tá, gente? 2 ações que são muito importantes. O seu like, porque eu fiquei um tempinho sem postar aqui no YouTube, então para a plataforma achar e enxergar que esse meu conteúdo aqui é relevante, deixa seu like. Se você é novo ou nova por aqui, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal para a gente propagar aqui o meu trabalho para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Lembrando que agora os vídeos são postados com mais regularidade, porque, como eu falei, voltei aqui para a plataforma, voltei para o YouTube, fiquei um pouquinho ausente por conta de alguns imprevistos, mas estou 100% aqui. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias e nunca se esqueça, avante palestra, sempre.